Excêntrica. Essa talvez seja a melhor palavra para descrever as obras de Clarice Lispector. Para muitas pessoas, os textos de Clarice são estranhos. A autora tinha uma escrita diferente de todo mundo, que, inclusive, é uma característica marcante de todos os seus textos. A maneira como ela descreve os sentimentos é uma de suas identidades. Faz isso de forma muito intensa e muitas vezes misturando palavras contraditórias, como antíteses. Por exemplo, na introdução do conto Felicidade Clandestina, ela escreve: O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. Essa mistura de sentimentos que se divergem, nesse caso tranquilo e diabólico, provoca uma sensação de tensão no leitor, que é clássico da literatura de Clarice. As visões de mundo de Lispector eram muito avançadas para a época em que vivia. Inclusive, essa é uma das razões da escritora continuar engajando tanto até os dias de hoje, e de seus textos ainda conseguirem se conectar com as novas gerações. No episódio de hoje, eu, Lucas Weitzel, junto da Sara Pimentel... Oi, pessoal! E da Júlia Martins... Oi, gente! Vamos nos aprofundar na história dessa autora tão misteriosa e autêntica, a Clarice Lispector. A história da romancista começa conturbada. Clarice nasce em 1920, na Ucrânia, vindo de uma família de origem judaica. Mesmo após a Revolução Russa, os judeus continuaram sendo massacrados. Foi justamente para fugir dessas perseguições antissemitas que a família de Clarice se mudou para Recife, em 1921. A maior parte da infância de Clarice se passou em Pernambuco, até ela completar 12 anos, quando sua mãe faleceu. Após essa perda, a família se mudou para o Rio de Janeiro, cidade onde ela daria seus primeiros passos na literatura. Antes de se tornar escritora, Clarice cursou Direito na Faculdade Nacional e trabalhou em veículos de imprensa importantes do Rio de Janeiro, como a Agência Nacional e o jornal A Noite. A romancista sempre foi uma leitora assídua e tinha o hábito de frequentar bibliotecas. Assim, armazenava um grande repertório literário, que mais tarde serviu de fonte para que ela desenvolvesse a escrita tão chamativa e única que marcam seus textos. Então, em 1944, Clarice publicou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, um de seus maiores clássicos até hoje e que chamou a atenção dos leitores na época. Quando a obra foi publicada, todos se perguntavam quem era aquela jovem que escrevia tão bem e tão diferente de todo mundo. Para se ter uma ideia, o livro foi nomeado como o melhor romance daquele ano, pelo Prêmio da Graça de Aranha, premiação de trabalhos literários. Um ano antes de publicar seu primeiro livro, Clarice se casou com o diplomata Mauri Gurgel, que conheceu durante a faculdade. Então, em 1944, após o sucesso de seu romance, o casal fez longas viagens pelo mundo afora, passando por países da Europa e outros continentes. Porém, mesmo distante do Brasil, Clarice nunca deixou de compartilhar suas novas obras por aqui. Durante o período que esteve fora do país, publicou os romances O Lustre, Cidade Sitiada e a coletânea Alguns Contos. Além disso, nesse mesmo período fora do Brasil, teve seus 2 filhos, Pedro e Paulo Gurgel. Mesmo enquanto escritora, o espírito de jornalista sempre esteve dentro de Clarice. Assim, em 1959, quando se divorciou do seu marido, retornou ao Rio de Janeiro e assumiu a coluna Correio Feminino no jornal Correio da Manhã. Após o divórcio, Clarice afirmou se dedicar apenas a 2 coisas: a escrita e os seus 2 filhos. No ano seguinte, a escritora mudaria de jornal e seria premiada novamente por uma de suas composições. Em 1960, ela assume a coluna Só para Mulheres, no Diário da Noite, e recebe o Prêmio Jabuti pela Câmara Brasileira do Livro, com o livro de contos Laços de Família. Então, em 1967, Clarice descobre uma nova vertente de sua literatura, diferente do que costumava escrever e um pouco novo para o público: os livros infantis. A obra de estreia dessa sua nova vertente é O Mistério do Coelhinho Pensante, que, não muito diferente das anteriores, também foi premiada, desta vez pela Campanha Nacional da Criança. Porém, nem tudo na vida são flores. Nesse mesmo ano em que a Clarice foi premiada, ela passou por uma das piores experiências de sua vida:
um incêndio no seu quarto. Numa noite, enquanto escrevia, a romancista, com sono, acendeu um cigarro e sem querer dormiu com ele aceso. O cigarro provocou uma chama que se espalhou por todo o seu quarto e atingiu Clarice gravemente. Por sorte, como alguns contam, a romancista foi salva pelo seu filho mais velho, Pedro Gurgel. Por mais que a escritora tenha feito diversos procedimentos para amenizar os efeitos do fogo em seu corpo, o incidente deixou marcas que ela carregaria para o resto de sua vida. Após as queimaduras, apresentou mais dificuldades para escrever seus textos. Também passou a proibir que os fotógrafos tirassem fotos dela mostrando a parte de seu rosto que tinha sido atingida pelas chamas. É então, a partir desse momento, que a Clarice entra em uma fase mais melancólica de sua vida e começa a viver e escrever isolada. Um exemplo desse período é a clássica entrevista dela na TV Cultura, em que ela, além de misteriosa, aparenta estar deprimida e sem gosto pela vida. A emoção Raiva, um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, eu tô meio cansada. Do quê? De mim mesmo. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Então, em novembro de 1977, Clarice descobriu que tinha um câncer generalizado e um mês depois, na véspera de seu aniversário, ela faleceu. Antes disso, no mesmo ano, Clarice publicou uma das obras mais relevantes da sua carreira, A Hora da Estrela, que conta a história da icônica Macabeia. As composições de Clarice sempre foram curiosas e chamativas. A maneira que ela observa o mundo e impõe questionamentos profundos em situações que todos nós estamos suscetíveis a passar no cotidiano, criando uma atmosfera única que os textos de Lispector têm. Para a professora e doutora pela Unigran Rio, Ana Paula Lemos, a prosa poética é a característica marcante dos textos da Clarice. Prosa poética. O tempo todo ela rompe, mesmo quando ela diz que está escrevendo um romance, ela rompe com a estrutura do romance, ela vai começar com letras minúsculas, ela vai estabelecer uma relação de prosa poética, ela vai fazer uma espécie de carta. A estrutura dela é uma estrutura muito específica. Ela está sempre em fluxo. É uma construção literária em fluxo. Desde a publicação de seu primeiro livro, Clarice já tinha deixado claro o quão única e inovadora era sua literatura. A repercussão da obra entre os críticos da época foi totalmente positiva. Antônio Cândido e Álvaro Lins, dois críticos importantes daquele momento, se viram surpresos com a forma como a romancista narrou a história. Um aspecto muito comum nas narrativas de Clarice é a prosa intimista. Grande parte de suas histórias se passa nos pensamentos dos personagens. No livro de contos Felicidade Clandestina, isso fica claro. No conto O Ovo e a Galinha, por exemplo, um dos mais misteriosos da sua carreira, Clarice afirmava que nem mesmo ela entendia qual era a sua intenção. A narrativa desse conto se passa quase que inteiramente nos pensamentos da personagem principal, que no momento do cotidiano passa a se questionar sobre as qualidades e os aspectos do ovo e da galinha. O ovo é a alma da galinha. A galinha desajeitada. O ovo certo. A galinha assustada. O ovo certo. Como um projétil parado. Pois ovo é ovo no espaço. Ovo sob o azul. Eu te amo, ovo. Eu te amo como uma coisa nem sequer sabe que ama a outra. Não toco nele. A aura de meus dedos é que vê o ovo. Não toco nele. Mas dedicar-me à visão do ovo seria morrer para a vida mundana. E eu preciso da gema e da clara. Esse tipo de recorte, extremamente aprofundado e dramático, representa bem o jeito estranho e intimista da Clarice de escrever. O maior sucesso literário de Clarice foi A Hora da Estrela, história de uma jovem que se muda para a capital em busca de uma vida mais digna. Macabeia é como essa jovem se chama. Ela é ingênua e inocente, tem dificuldades para se expressar e sofre constantemente durante a história, desde a ironia das suas colegas de quarto até as vilanias de seu namorado. O desfecho da trama é feito a partir de uma ironia, com uma crítica sobre a invisibilidade e a indiferença em relação às classes sociais oprimidas pela elite. A passagem a seguir deixa clara a crítica da autora. Como nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços,
vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam, e ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? A professora e doutora pela Unigran Rio, Ana Paula Lemos, explica como essa obra denuncia as violências sociais do século XX a partir da protagonista. A Hora da Estrela, por exemplo, ela reflete a realidade de uma época. Ela faz uma denúncia social, ela aborda desigualdade, ela aborda violência de gênero, como essa mulher sofre violências subjetivas, né? Violência simbólica. Ela não sabe. Ela sofre violência simbólica o tempo todo e ela não percebe. Naquela época, a Clarice joga na cara da gente o quanto as mulheres, o quanto uma personagem é desigual socialmente, quais os sofrimentos e os problemas da desigualdade social, as injustiças sociais, a violência simbólica, a violência física, e o quanto que numa sociedade machista as mulheres não conseguem reagir. A Macabeia quase pede desculpa por existir, ela pede licença para existir, ela quase acha que ela merece o que ela sofre. Mais para frente, Suzana Amaral, cineasta, fez uma releitura da obra dentro do audiovisual. O filme conta com a participação de nomes como Fernanda Montenegro, Marcélia Catarcho e José Dumont. A cineasta acredita que fez uma transmutação da obra original, criando uma nova perspectiva sobre o texto de Lispector. Outra produção audiovisual feita a partir dos romances de Lispector foi A Paixão segundo GH. Seguindo o padrão das narrativas de Clarice, o livro traz um questionamento interno da GH, protagonista, sobre sua vida após matar uma barata. A passagem a seguir dá um gostinho disso. Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é possível fazer sentido. Eu não. Quero é uma verdade inventada. A releitura da obra é recente, foi lançada em 2023 e dirigida por Luiz Fernando Carvalho. Ana Paula Lemos explica por que a Clarice ainda se conecta com as novas gerações. Então, eu acho que a Clarice, ela vai passando de geração em geração porque ela focou no microcosmo cotidiano. Esse microcosmo cotidiano presencial, que é de você com você mesmo. Ninguém sabe mais do seu corpo do que você mesmo, dos seus sentimentos como você mesmo. E ela tem uma reflexão que é para dentro. E ela consegue colocar, descrever isso para fora, a gente vai se reconhecendo, falando, nossa, eu achei que só eu sentia isso. Nossa, eu achei que só eu ficava assim. Nossa, professora, você sabe tudo? Não, não sei tudo, não. Eu também fico super insegura. Eu também falo assim, nossa, caramba, é hoje que os meus alunos vão descobrir que eu não sei nada? Deixa eu estudar um pouco. E vocês não sabem, porque socialmente a gente vai lá e finge que sabe tudo. A gente vai criando elementos, formas de encenar, né, de fazer a cena e de compor as coisas que a gente vai aprendendo gradativamente. Só que a Clarice seca, ela vai até o encontro com a barata na quina da cozinha. E quina da gente, barata em quina da cozinha, do pobre, do rico, da periferia, do centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Manaus, da Amazônia. Barata morta na quina da cozinha é barata morta na quina da cozinha, para todo mundo. Para os que desejam explorar a literatura da autora, Ana Paula fez recomendações de textos. Eu acho que A Hora da Estrela é um bom livro para os iniciantes em Clarice Lispector. Mas depois tem que respirar fundo e ir na ordem, assim, Perto do Coração Selvagem, A Paixão segundo GH, Água Viva, Laços de Família, O Lustre é mais difícil um pouco, A Maçã no Escuro, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Uma jovem que busca a sua identidade e a sua felicidade num mundo que parece cada vez mais difícil de viver.
E agora, vamos falar de algumas curiosidades sobre a nossa queridíssima Lispector. Em 1975, Clarice foi convidada para um evento de bruxaria na Colômbia. A partir da perspectiva de estranheza de sua escrita, o convite até fazia sentido. A autora compareceu e, para combinar com a temática do evento, recitou um de seus contos mais excêntricos e experimental, O Ovo e a Galinha. A paixão dentro de Clarice tinha espaço para algo mais do que somente a literatura. Durante uma conferência nos Estados Unidos, ela disse: "O que me descontrai, por incrível que pareça, é pintar. É relaxante e ao mesmo tempo excitante mexer com cores e formas sem compromisso com coisa alguma. É a coisa mais pura que faço." Clarice, então, chegou a produzir 22 pinturas. Atualmente, a maioria delas se encontra no acervo da casa de Rui Barbosa, mas 2 estão com a escritora Nélida Pinhon, colega de Clarice, e outras 2 no Instituto Moreira Salles. A última curiosidade. Quando chegou no Brasil, toda a família de Clarice teve que mudar de nome. Originalmente, o nome de Clarice era Shaya Lispector, em que Shaya significa vida. E aí, você já conhecia a história de Clarice? Para descobrir o que está por trás da vida e das obras dos grandes escritores do Brasil, não deixe de seguir o perfil do Audiolab aqui no Spotify e também não deixe de curtir esse episódio. Assim, a gente vai poder alcançar ainda mais as pessoas interessadas em conhecer melhor a literatura nacional. Ah, e se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio. Nós vamos falar sobre Carlos Drummond, então já pode se preparar porque o episódio vai vir quente. Esse programa é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da UERJ e faz parte do Radioatividade Especial Rio Capital Mundial do Livro. Produção e apresentação: Lucas Weitzel, Sara Pimentel e Júlia Martins. Entrevistada: Ana Paula Lemos, professora e doutora pela Unigran Rio. Supervisão: Léo Puglia, coordenação jornalismo: Zélia Sobral e coordenação acadêmica: Felipe Mostaro. Edição final: Ramon Lemes.